Morreu? Bom, Morreu em quanto tempo? é isso aí, voltamos. E agora, doutor Márcio Vilaça aqui, gente, já tinha falado, ele ia voltar, vamos cumprimentar, que nós temos um tema aqui interessante, que é a doação de órgãos. Ô Márcio, satisfação aí, novamente. Um prazer estar novamente com o Dr. João Soares e seus telespectadores nesse belo programa que visa aí a gente elucidar algumas dúvidas a respeito de problemas com a saúde. E hoje o nosso tema será a doação de órgãos. É uma coisa muito interessante e que é bom a gente saber. E é bom a gente saber e já fazendo um comentário inicial, o Brasil é o segundo maior país do mundo em transplantes de órgãos. É isso aí, olha aí. Então isso é uma coisa muito boa, é uma coisa que a população precisa saber, precisa se orgulhar disso, e a gente, durante o programa, a gente vai transcorrer como é que isso está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais essa situação. Bom, vamos começar com uma pergunta que vocês que estão querendo fazer, perguntar ao doutor Márcio. Como doar órgãos após a morte, Márcio? E veja bem, como é que você vai doar o seu órgão? Teve uma época aqui no Brasil que fizeram até uma lei e evidentemente que essa lei não pegou. Então, a gente deixava na carteirinha, eu sou o doador. Tinha até uma carteirinha, eu sou o doador de órgãos. Isso daí não pegou, né? Não pegou por quê? Porque quando você precisa de um órgão para ser transplantado, é que, primeiro, existem essas pessoas que estão precisando desse órgão e que se não fizer esse transplante, ela vai acabar morrendo. Sim, verdade. Então, um transplante de órgão é fundamental para uma vida que está se acabando e com aquele órgão que ela vai receber, ela vai voltar a viver praticamente normal, uma vida normal. Agora, quem é um doador de órgão? O doador de órgão é um indivíduo de órgão sadio, porque você não vai pegar um órgão, infelizmente, de uma pessoa velha, de uma pessoa doente. Esse coração, esse rim, esse fígado não vai durar muito tempo. Tem que ser. Então tem que ser jovem, forte, sadio. E esses jovens fortes, sadios, morrem do quê? Hoje, eu falei aqui na abertura do programa, que o Brasil está em segundo lugar no mundo, né, maior país em transplante de órgãos, né, o segundo maior do mundo. Por quê? Porque o Brasil é campeão mundial de acidentes. Então, o indivíduo tem um acidente, ele chega no hospital com vida, geralmente ele tem um trauma cerebral e ele chega com a famosa morte cerebral, é a morte encefálica. E o resto está tudo novinho. O coração é de um jovem atleta, os ossos, vou aproveitar para falar o que pode ser doado. Pode ser doado a córnea, não é mesmo? Pode ser doado o coração, pode ser doado o pulmão, pode ser doado o pâncreas, pode ser doado o intestino, quer dizer, pode ser doado o rim, pode ser doado osso, os ossos do fêmur, pode ser doado pele. Então a gente pode doar todos esses órgãos, tá certo? Então o indivíduo chega no hospital, ele chega praticamente zerado fisicamente e com morte cerebral. Agora, o Márcio, ele é um potencial doador e chega lá e falecido. Como proceder isso? Como é que faz isso? Então, veja bem, hoje existe uma estrutura de transplante no estado de São Paulo que funciona muito bem. O estado de São Paulo, para variar, é o campeão brasileiro de transplantes, lógico. Então existe uma central de captação de órgãos em São Paulo, que tem uma equipe altamente especializada, formada por grandes, excelentes, exímios cirurgiões. Então, essa central, eles ficam lá. Aí, por exemplo, acontece um acidente e o paciente vai para o Hospital da Faculdade ou para a Santa Casa aqui de Bragança. Ele vai para a UTI e é constatada a morte encefálica. Quer dizer, o cara teve um traumatismo cerebral.
Então, está lá, ele se desligar o aparelho, ele morre. Mas está tudo funcionando bem. Como é que você faz o diagnóstico de morte cerebral? O diagnóstico de morte cerebral você faz ou através de um exame neurológico específico, e a lei determina que o neurologista tem um protocolo disso. Tem um protocolo disso. E esse protocolo, o neurologista faz lá um exame neurológico, registra os reflexos, 6 horas depois vai lá, faz outro exame e constata, através da ausência de reflexos, essa morte cerebral. Ou se não, a gente tem que fazer um exame, que é feito mais, que é o que é feito hoje. Você faz uma arteriografia cerebral. Sim. Então você injeta um contraste aqui na artéria carótida e, como o cérebro está morto, o sangue não vai até o cérebro. Então a gente injeta o contraste fica... a gente fica subindo que nem um termômetro, né, de mercúrio, fica batendo e não sobe lá no cérebro, porque a célula cerebral morreu. Então é um exame arteriográfico. Você pode fazer também um eletroencefalograma, mas é muito complicado o eletroencefalograma. Sim, não tem em todo lugar. E hoje esses hospitais grandes têm essas arteriografias que são feitas rapidamente e é constatado essa morte cerebral. Agora, após a morte encefálica, aí, o que acontece depois? Com o sentimento familiar? Então, veja bem, o indivíduo constatado a morte cerebral, o coração dele, o corpo dele está funcionando porque ele está sendo entubado. Sim. E está sendo ventilado, então ele está recebendo oxigênio, ele está recebendo soro para manter a hidratação. Então o corpo dele está funcionando a poder dessas máquinas. Dos aparelhos. Então, mas o indivíduo é doador ou não é doador? Você não sabe se ele é doador. Verdade. A maioria das vezes ninguém sabe. Eu quero ser doador, mas quem vai saber se eu queria ser doador se eu chegar lá todo morto lá no hospital? Então quem manda é a família. Exatamente. Quem manda é a família. Então, uma vez feito o diagnóstico de morte cerebral, é comunicado o centro de captação de órgãos em São Paulo. Verdade. E aí o que vai acontecer? O que pode ser doado? Pode ser doado pulmão, pode ser rim, pode ser pode ser doado. Aí esse centro de atenção em São Paulo, ele entra em contato com os vários hospitais onde tem aquela fila de receptores. Uhum. Então, são feitos exames de sangue nesse indivíduo que está com morte cefálica e já determina o grupo lá, o grupo que pode ser receptor. Então, por exemplo, tem um paciente que está precisando de um coração lá em Campinas, no hospital da Unicamp. Tem um cara precisando de um rim com esse tipo de sangue, esse tipo de compatibilidade imunológica em Belo Horizonte. Tem um cara precisando de um pâncreas lá em Ribeirão Preto. Então, são acionados todos esses hospitais, esses doadores são chamados, eles vão correndo para o hospital, porque normalmente quando está muito ruim ele está no hospital, mas às vezes um cara que precisa de um rim, ele está fazendo hemodiálise, ele está em casa. Está em casa, verdade. Ele é chamado, ele vai para o hospital e aí fica todo mundo já localizado, aí o exame feito, a central comunicado, aí entra em contato com a família autoriza a doação, aí esse pessoal da central de captação também vem falar com a família, e é uma coisa muito legal, que é uma coisa que se a família autoriza a doar o órgão, esses órgãos têm um protocolo que não pode saber para onde vai o órgão. Sim, claro. Não pode, porque senão uma mãe que está aí sofrendo com a morte de um filho de 18 anos, sabe que o coração foi aqui para Campinas e de repente ela vai lá em Campinas, o coração do meu filho está batendo no peito daquele. Essas coisas não podem, infelizmente, não pode existir esse tipo de sentimentalismo. Então os órgãos vão embora. O envolvimento emocional grande. O envolvimento emocional é muito forte. Imagine uma mãe sabendo que tem uma pessoa aqui vivendo
e o coração é do seu filho, ela vai querer adotar aquela pessoa para ela. Então essas coisas são muito pesadas, é muito difícil, então normalmente não se sabe para onde vai, tá certo? E aí o que acontece? Aí, uma vez estabelecido todo esse protocolo, a equipe de captação vem, esse doente vai para o centro cirúrgico, normalmente a gente fica muito atrapalhado porque a gente está com uma cirurgia, marcada, a gente vai operar, fala, doutor Márcio, tem que esperar aí porque a sala está sendo ocupada pela captação de órgãos. E aí vem uma equipe de cirurgiões cardíacos, vai lá e tira o coração. Quer dizer, para tirar o coração é uma coisa muito séria, porque você tem que já tirar e dissecar a artéria aorta, a veia cava, tudo direitinho para quando chegar lá, sim, só captar. Você vai tirar um rim, então esse cara é treinado, é um cirurgião geral que tem uma capacitação para fazer uma nefrectomia. Ele vai lá, tira o rim, mas com todos os detalhes para não lesar nada. Então eles são tirados esses órgãos e a gente sempre está aí na faculdade, de vez em quando tem avião, tem helicóptero, esses órgãos são todos tirados, são embalados adequadamente, na maioria das vezes em caixas de isopor com gelo, e já sai um coração, vai para o avião, vai para a ambulância, se é muito... e aqui em Bragança a gente tem um aeroporto, graças a Deus que é muito bom. Sim. Então pôs avião próximo aí, à faculdade. Próximo à faculdade, próximo à Santa Casa também, porque aqui Santa em Bragança pertinho. Tudo é pertinho. Então esses órgãos já são encaminhados, já sai um para um lado, o outro para o outro, e o indivíduo é suturado, o peito é fechado, a barriga é fechada, o fêmur é fechado, e você vai ter aquele seu parente num velório e você não vai perceber nada. Porque todo mundo, quando vai ser velado, você põe uma roupa adequada. E a face vai estar intacta, ninguém vai mexer na face. Mas então você pode doar, e é um apelo que eu faço aqui. Porque, por exemplo, esse domingo, a gente assistiu na Santa Casa uma menina que estava lá com tumor cerebral, quer dizer, e foi constatado morte encefálica. Sim. Certo? Então a gente estava lá, sabia se doava ou não doava, não sei se doou ou não doou. Sim. Mas eu acho que nós brasileiros, e eu falo isso por mim, eu sou descendente de italiano, descendente de português. Nós latinos somos muito emotivos, então a gente sofre muito com as coisas, mas a gente, mesmo sendo emotivo, eu acho que a gente tem que rezar e poder saber que aqui um órgão que é tirado, pode salvar. Uma córnea que você tira do seu olho, vai possibilitar que um cego volte a enxergar. Verdade. Agora, o Márcio, por exemplo, a pessoa deve estar lá, eu estou querendo doar meus órgãos em qualquer situação que eu venha a falecer, etc. Tal. Como proceder? Tem um telefone aqui em São Paulo e aqui em Bragança? Não, aqui em Bragança, geralmente os hospitais todos... Já tem. Então, quando você vai doar um órgão, os hospitais aqui, o centro... no próprio hospital? No próprio hospital. O hospital já sabe decor, porque, felizmente, a gente sempre está doando órgãos aqui em Bragança. Sim. Infelizmente, nós temos muitos acidentes aqui em Bragança. Demais. Infelizmente, eu estou falando para os nossos amigos motoqueiros, nós temos muito acidente de moto aqui em Bragança. Demais. Verdade. Então, a gente trabalha na universidade, eu sou médico há 43 anos. Eu nunca vi gente chegar tão dilacerada num pronto-socorro como eu tenho visto nos últimos 4, 5 anos. Em 40 anos eu não vi o que eu vi nesses últimos 5 anos. Quer dizer, é impressionante. E o que é? Moto. Carro, moto, moto com moto, carro com moto. O Márcio coloca faz uma advertência mesmo, hein? Olha, o número de acidentes aqui na região é demasiado, assim, e aviltante, muita coisa,
E os hospitais, para falar a verdade, estão abarrotados. Abarrotados. Quando eu era secretário da Saúde, eu comecei a fazer um estudo. Por exemplo, eu acho que Bragança daqui a pouco vai precisar de um hospital de ortopedia. Porque o centro cirúrgico, a gente vai operar, não tem sala, não tem nada, é ortopedia. É acidente. E a gente tem que ficar esperando sala, porque os ortopedistas cada vez mais estão operando mais. Então a situação é conscientizar, né, motoqueiros, mesmo os altos aí, os motoristas, hein, Márcio? Mas eu acho como motorista, eu já tive moto, né? Andei muitos anos de moto, agora não estou andando mais porque meu filho saiu com a minha moto e roubaram aqui na praça, aqui em Bragança. Roubaram a minha moto, eu falei, não, meus filhos estavam moços, eu não vou comprar mais. Mas a gente vê a imprudência que os motoqueiros fazem hoje. Verdade. Não existe mais ultrapassagem pela esquerda. Todo mundo ultrapassa para onde quiser, aí você vai virar, bate na direita, você nem viu. Eu acho que os motoqueiros estão abusando. Estão abusando, isso é verdade. E são futuros doadores de órgãos. Verdade. Quer dizer, a vítima são eles mesmos. As vítimas são eles. Eles acabam ficando aí aleijados. Eu tenho amputado muita perna. A gente faz cirurgia, tenta revascularizar. A revascularização funciona, mas não tem mais músculo, os ossos tudo arrebentado. É uma coisa muito grave o que está. Isso, gente, a gente não está, né, João? Verdade. Nós não estamos, eu não estou exagerando. Não, exagerando de forma É só nenhuma. a gente ir no pronto-socorro. É a realidade. A realidade. Agora, Márcio, tem um telefone aí, até que nossa produção colocou, de notificação em São Paulo. Essa notificação os hospitais fazem tudo, não é mesmo? Isso daí, hoje, quem faz isso tudo é o hospital, né? O hospital comunica, né? O centro de captação entra em contato com a família, mas os hospitais têm todos esses números. Então, os hospitais estão sempre falando com o centro de captação, né? Aqui sempre a gente está doando órgãos, né? E, infelizmente, Bragança tem doado muito, infelizmente, porque quem doa órgão é que faleceu, né? Mas dentro de uma morte encefálica, a gente tem doado bastante órgãos aqui, para o estado de São Paulo inteiro. Olha aí, interessante isso aqui, sempre o doutor Márcio vai debater temas assim importantes para todos, como este, hein, Márcio? Pois é, a gente está às ordens aqui, João e os telespectadores, mas esse é um assunto realmente muito interessante que a gente pode estar falando para vocês, mas para nós que circulamos em centro cirúrgico, a gente sempre vê, quando a gente vê aquela correria, cirurgia suspensa, é aquele monte de cirurgião que vem de fora, que a gente não sabe quem é, que chega já no centro cirúrgico, trocando de roupa, entrando rápido, e a gente já sabe que já estão captando órgãos ali, já estão fazendo isso. E, como a gente disse, né, a gente tem visto com frequência isso aqui em Bragança. Tá certo. Bom, agradeço aí o Márcio, mas eu tenho uma outra oportunidade de a gente continuar debatendo outros assuntos aí. Eu estou às ordens do seu belo programa, às ordens dos nossos telespectadores, para eventuais novos assuntos que a gente possa colaborar para um melhor entendimento da nossa saúde. É isso aí. Bom, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já aqui em Atualidades. Vai voltar também aí na Copa, ele debatendo assuntos aí, Brasil, como está e outros países também, aqui em nosso país, a Copa, né? Vamos debater aqui, né? Na última hora. Já a gente volta.